Olá, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui, Pastor Guto, aqui se você ainda não me conhece, nosso tema Intrigantes dessa semana. A pergunta que fica é, se Caim só tinha um irmão, Abel, e ele assassinou Abel, a palavra vai dizer que Deus mandou ele fugir para uma terra e ali ele vai ter a sua esposa e vai edificar uma cidade. Como que isso aconteceu? Se Caim não tinha irmãos, como que ele formou uma nova cidade? Como que ele encontrou uma esposa para si? Você já teve essa dúvida? Eu já tive essa dúvida. Eu, como pastor, já fui questionado a respeito disso, trazendo aqui à memória os irmãos Adão e Eva. Eram marido e mulher e eles tiveram 2 filhos, a Bíblia relata, Caim e Abel. Certo dia, Caim e Abel fazem um sacrifício ao Senhor. A palavra diz que o Senhor se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Caim fica enciumado, então ele decide matar Abel, o primeiro homicídio da Bíblia. Ao ver isso, o Senhor fica ali triste com a situação, furioso, dá um castigo para Caim e disse, a partir de hoje você vai ser um fugitivo. Isso está descrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 4. A partir do versículo 14 vai começar o castigo de Abel. E eu convido você a ler junto comigo o versículo 15, que diz assim, o Senhor, porém, disse a Caim, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Muito bem. Se Caim matou Abel, ele recebeu ali um castigo, um sinal. Muitos dizem que é um sinal de um raio na testa, a Bíblia não diz nada disso. E diz assim, qualquer um que o encontrasse. Mas quem seria? Adão, Eva? Iria pegar ele para ferir, para matar? Mas se só existe os 2, como que a gente resolve? Será que a Bíblia está mentindo em relação a Adão e Eva? A palavra agora é em relação a um teor aqui fundamentalista da Bíblia. Aqui, como diz a história, diz Adão, Eva, Deus criou os 2 no jardim, eles pecaram, foram expulsos do jardim, tiveram 2 filhos, é isso que a Bíblia aqui diz. E nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia está dizendo aqui. E essa é uma dúvida que surge de muitas pessoas. Mas, poxa, se só tinha 2, por que ele fugiu? E tinha pessoas querendo matar ele? E ele ainda vai encontrar uma mulher? E ela vai dar luz? Mas como assim? Como que vai ser isso? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a palavra não diz em que ano que foi isso? A palavra não diz quanto tempo se passou desde o nascimento de Caim, de Abel. A palavra não diz quanto tempo foi depois que saiu. O livro de Gênesis, ele não tem intenção nenhuma de trazer datas, ele não tem a intenção nenhuma de ser um livro preciso teologicamente, historicamente, perdão. Ele não tem a intenção nenhuma disso. Porque senão teria datas, anos, primeiro que nós não sabemos nem como que eles contavam ali os dias, era por estações, pela forma. Aqui o mundo estava iniciando. As primeiras informações nós teremos agora quando nós andamos mais um pouco, o próximo capítulo, a respeito da morte de Adão. E vai dizer lá no capítulo 5, do versículo 4, e depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos
E viveu Adão 800 anos. Outra dica vai ter no próximo versículo. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, depois que ele teve Sete, ele viveu mais 800 anos. Então significa que ao ter o seu filho Sete, ele tinha a idade de 130 anos. 130 anos. É isso que a Bíblia vai nos contar aqui. Em 130 anos dá para acontecer muita coisa, não é verdade? 130 anos deve ter muita história acontecendo. E por que a gente cita o nome de Sete? Porque depois que Caim mata Abel, o versículo 25 do capítulo 4 vai dizer: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, que pôs o nome de Sete. E Eva vai dizer: poxa, esse filho veio no lugar daquele que se foi, daquele que morreu. Então, o que nós podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, nós vemos que essa é uma história super resumida. Super resumida. A intenção da Bíblia aqui em contar sobre Caim e Abel. Caim é o primeiro filho, é o primeiro ser humano gerado de uma mulher, a primeira gravidez de Eva. Então a história dele é relevante por ser o primeiro, a primeira pessoa, o primeiro homem gerado. Abel é interessante contar porque é o primeiro homicídio. Sete é interessante contar porque é o filho que nasceu depois da morte de Abel, que ele veio como se fosse uma substituição ao coração de Eva. Eva ficou feliz, Eva se alegrou novamente por ter tido Sete, como um filho que veio substituir a Abel. Na verdade, quem perde um filho, nenhum outro pode substituir, mas essa mulher vai ter alegria novamente, e essa alegria pôde consolá-la na tristeza de ter perdido um filho. Porque podemos ver aqui, pelo que a Bíblia diz, parece que Abel é a primeira morte que existe. É a primeira morte de um ser humano. E ainda de uma forma tão brutal, nós vemos o pecado invadindo a humanidade. E aqui nós vemos a história de 3 filhos. Mas, poxa, Adão viveu 930 anos. Será que ele teve apenas 3 filhos? A Bíblia diz isso. E como eu já disse, esses primeiros relatos aqui é um relato bem resumido de muitos e muitos anos, de séculos e séculos de história. Então nós vemos que o foco desse escrito bíblico são nesses 3 homens, Caim, Abel e Sete, porque Sete vai trazer uma linhagem muito assim interessante para o livro de Gênesis. Caim, por ser o primeiro homem, Adão o primeiro homicídio. Então nós vemos o foco nesses 3 indivíduos. A tradição judaica diz que Adão e Eva tiveram 60 filhos. Então eles cumpriram muito bem o papel de serem fecundos, não é verdade? Vai dizer que eles tiveram 33 homens e 27 mulheres. Alguns dizem 33 homens e 23 mulheres, mas o mais comum é que eles tiveram 33 homens e 27 mulheres. Isso a Bíblia não conta. É uma tradição do que os homens judaicos, o que vieram da tradição oral, o que veio dessa tradição que foi dita nos anos após anos, séculos após séculos, que Adão e Eva tiveram 30 filhos. 30 filhos. E com certeza os primeiros anos foram os anos mais fecundos. Então, quando Caim matou Abel, ali já tinha sido por volta ali do ano 130 da vida de Adão, eles já tiveram, já havia tido muitos filhos, seguindo nessa linha da tradição dos 60 filhos. Quando Caim matou Abel, Adão e Eva já teve muitos filhos antes deles. Esses filhos cresceram, como eu disse, 130 anos é muito tempo.
Esses filhos cresceram, se casaram entre si, porque até então não existia a ordem entre irmãos e irmãs, isso só vai acontecer, a palavra sendo contrária e uma lei através de Moisés. Quando nós vemos Abraão sendo parente próximo de Sara, nós vemos que isso era muito comum. Então os irmãos se relacionaram, tiveram filhos, filhas, netos, bisnetas. A humanidade já havia se multiplicado em um bom número. Então eles foram crescendo e foram habitando em lugares distantes, não muito perto, para ter tempo para as suas plantações, para ter terra para os seus rebanhos, né, que vão sendo criados aqui para a própria existência. Então essa é a resposta clara que fica. Quando Adão mata Abel, como que ele vai encontrar uma mulher e por que vai ter pessoas perseguindo a Caim? Primeiro, porque é o primeiro homicídio relatado. Então, muitos homens ali devem ter ficado muito furiosos com Caim, principalmente os que moravam ali próximo. Então, por isso que ele vai ter que fugir e por isso que vai existir uma marca em si para que ele não seja também ali condenado, nenhuma maldade seja feita sobre ele. Então, o que a resposta vem para nós através dessa palavra é: muito tempo já havia passado até que Caim mata Abel. Então, ali a humanidade já cresceu, né? A sociedade já existia ali, talvez alguns rudimentos assim, já havia outras edificações mais distantes, e a palavra vai dizer que Caim, ele encontra uma mulher que é provavelmente, né, parente sua, que está vivendo mais longe. Ele recomeça a vida, Deus dá um novo recomeço para ele. Ele vai lá, ele tem um filho chamado Enoque, e ele cria uma cidade, e vai fazer a referência da primeira edificação de uma cidade aqui, talvez com fortalezas para ficar protegido, não sei, mas ali tem um novo começo da vida de Caim. Então, com essa dúvida, a resposta que fica é: quando Caim matou Abel, muitos anos já tinham se passado. Adão e Eva já tinham tido muito mais filhos do que apenas Caim e Abel. Esses filhos e filhas se relacionaram, tiveram mais filhos, os netos, os bisnetos de Adão e Eva, e eles já haviam crescido. E já havia novas e novas gerações, talvez já estaria aqui na terceira, quarta geração, muita gente já vivendo na terra. Então a resposta que fica é essa: quando Caim mata Abel, ele vai viver em um outro lugar em que pessoas já existiam lá. Ele vai ter que tomar cuidado para não ser atingido, né, a partir daqui. Mas o mais impressionante de tudo que fica para mim é um novo começo que Deus dá para Caim. Mesmo ele tendo matado seu próprio irmão, mesmo ele tendo assassinado seu próprio irmão, Deus dá um novo começo para ele. Mesmo ele fazendo uma coisa abominável, ter sido dominado pelo mal, Deus dá um novo começo para ele. Abençoa a vida dele, abençoa a existência dele, ele cria cidades, ele encontra uma esposa, ele não é morto. E Deus ainda diz que quem fizer alguma maldade contra ele se verá com Deus. Porque a realidade é essa: quando Deus perdoa, não há mais condenação sobre nós e nós temos que crer nisso. Então o maior ensinamento que fique esse aqui: o Deus do recomeço, o Deus que abre novas possibilidades, o Deus capaz de perdoar. Se ele perdoou o primeiro homicida, se ele perdoou aquele que trouxe o terror para a sua terra ali, que muitos devem ter ficado chocados com o que aconteceu, a primeira morte relatada, a primeira cena terrível assim mostrada na Bíblia, deve ter sido muito chocante para todas as pessoas. Mas mesmo assim Deus deu um novo começo para Caim, e assim ele fará com você, assim ele fará por mim. Mas temos que crer, nos arrepender e aceitar a graça de Jesus Cristo em nosso coração. Que essa graça esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, e essa graça seja suficiente para te libertar do passado,
para te libertar do peso do pecado, daquilo que o Senhor já te perdoou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém.